Vão fazendo uma reflexão aí, quais são as suas constelações, quais são as pessoas que fazem parte da sua vida, dos seus sistemas, da sua convivência, parte do seu passado. Uma das minhas constelações é essa aqui. Minhas 3 irmãs, minha mãe e eu mamando ali no peito. Essa é uma das minhas constelações. A outra é essa aqui. A outra é essa aqui. Pessoal chegando, e eu vou chamar aqui a nossa convidada de honra. Boa noite, Ju Veloso. Eu quero apresentar ela antes, gente. Falar aqui o currículo dela. Coach Master Trainer ICI, reconhecida internacionalmente pela ICI, pela ECA e pelo Metaforum. Master Trainer em Mindfulness, Constelação e PNL, formada em Psicologia especializada no atendimento de depressão. MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Master Trainer em Programação Neurolinguística, reconhecida internacionalmente, gente. Especializada em psicologia positiva pelo Metaforum, consteladora familiar pela Hellinger Schule, pós-graduada em constelação familiar, administradora de treinamento pela Akive, acho que é isso, né, Ju? Global. Ju Veloso, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Ju? Oi, gente! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, Ótimo. Ju. Estamos aqui no nosso sistema familiar de casa, né? Eu estava pensando aqui que nós somos corajosos, né, de falar desse tema. Constelações familiares e as relações dos casais, principalmente nesse momento de quarentena que a gente vive, um momento tão desafiador, né? Tão interessante. Você quer dizer que é necessidade, é isso? Eu quero. A hora que a Camila estava falando das constelações dela, dos sistemas dela, eu estava assim, meu Deus, que horas ela vai falar do Rogério? Eu estava com suspense, Ju. Eu assim, fala logo, por favor. Tava tremendo, né? É, porque o sistema atual, ele tem precedência sobre os sistemas antigos, né? Então, eu tava aqui, fala logo, E fala esse logo. sistema aqui é forte, hein? Quem Ô, não Ju, conhece... Fala, Rô. antes da gente começar a falar, né, sobre o assunto de hoje, Aham. talvez até já tenha feito isso pessoalmente para você, mas assim, eu acredito que você saiba, né, a importância que você tem, né, na minha trajetória, na minha posição hoje dentro do Instituto e até para as pessoas que estão aqui, né, nos assistindo hoje. Eu quero que elas saibam que você foi inclusive a pessoa que empurrou minha vaquinha. A minha primeira dinâmica como treinador no Instituto Você, né, foi você que empurrou. Então, para mim, além de tudo, é um privilégio ter você aqui e você faz parte do meu sistema. Gente, reverenciando, olha. Obrigada. Eu fico tímida, gente. Apesar das pessoas não acreditarem, eu fico tímida, mas você sabe também o meu carinho por você e o quanto você também contribuiu, né? O quanto seus feedbacks, enquanto eu ainda estava lá na Atibainha com a Tereza, me ajudaram a crescer, a olhar para dentro de mim. Então eu agradeço muito. A gente está junto nessa faz anos. Tamo junto.
Literalmente, literalmente. Obrigada, obrigada. É um prazer estar com vocês. Ô Ju, e como que a gente pode trazer, então, um pouco de informação aqui para o pessoal sobre a constelação familiar? Eu mostrei aqui, né, a foto da minha mãe, minhas 3 irmãs mais velhas que eu pequenininha ali no peito mamando. Essa aqui é a meu sistema de origem, né? Assim que fala. Tá faltando uma pessoa aí, né, Camila? Tá faltando o pai, né? É. Tá faltando Juca. É o Juca. Mas essa é a sua família de origem. Colocando seu pai nessa foto, ficaria perfeito com a tua família origem, né? Com os teus... De onde você veio e os teus irmãos. Olha que interessante, eu acho que nada acontece por acaso. A gente está num momento em que a gente tende a se estressar mais com o nosso parceiro, com o nosso companheiro, com a pessoa que a gente está junto. Por quê? Porque a gente está muito tempo junto, né? Mas essa pessoa pertence. Quer dizer, todo tempo junto. Eu não tô porque o André tá indo pro hospital, né? Então, ele é médico, então ele ainda tá trabalhando todos os dias. Mas fora os horários que ele tá na clínica ou no hospital, a gente tá junto o tempo inteiro. Mas tem pessoas que estão junto literalmente o tempo todo. E o pai, e tem mães que às vezes esquecem que o pai pertence, né? Então, ou pais que esquecem que a mãe pertence. Olha o nariz coçando, ó. Calmando o corpo. Então, é importante já reforçar isso. Essa é a sua família origem. Seu pai, sua mãe, suas irmãs. Todas mulheres, Camila? Eu não sabia. Todas mulheres. Ju, qual a influência, o que eu vivi, né? Claro, toda influência vivida nessa família de origem aqui pode trazer para esse momento de vida na relação? Na verdade, toda a influência, porque toda a nossa base do que a gente vai construir ao longo da nossa vida vem dos nossos familiares e não só do nosso pai e da nossa mãe, mas dos nossos ancestrais também. Então, toda a relação que você teve, porque o papai é o primeiro amor da filhinha, primeiro amor homem, a mamãe é o primeiro amor mulher. Tanto a mãe é o primeiro amor, tanto do homem quanto da mulher, independente do sexo. Mas para o homem, a mãe é o primeiro amor de mulher que ele conhece. E para a menina, o papai é o primeiro amor de homem que a gente conhece. Então, muito do que se constrói depois disso vem de como eu percebi essa relação no início. Como foi minha relação com o papai, como foi minha relação com a mamãe, porque às vezes eu entendo... E a gente tem um amor cego pelo nosso pai e pela nossa mãe. O que é amor cego? É como se eles fossem super-heróis, Isso quando a gente é criança, tá? Porque depois a gente não começa a não enxergar assim. Até engasguei agora. Porque vocês sabem, né, como é desafiador isso. Mas depois... Mas então a gente encara o papai ou a mamãe, né, como o príncipe ou a princesa da nossa vida. E quando a gente encontra um outro amor, a gente busca o quê? Alguém melhor que o nosso príncipe. Alguém melhor que a nossa princesa. Então, isso influencia muito nos nossos relacionamentos. Isso influencia... tem o filhinho da mamãe, tem a filhinha do papai, que também influenciam, pode comprometer os relacionamentos. E aí geram padrões, né, para ser alcançados muito altos, ou também padrões muito baixos. Eu vejo muito assim mulheres reclamando, mas eu tenho dedo podre, né? Tem um ditado assim de ter o dedo podre. Talvez esses padrões foram mais baixos, né, com referência ao que viveu lá atrás. Então, aí a gente já está entrando nos emaranhamentos que podem acontecer nos relacionamentos. Quando alguém fala assim, eu tenho dedo podre, eu vou buscar dar lugar para todas as pessoas que vieram na história dessa pessoa, para todo mundo que pertenceu à história dessa pessoa. Por qual motivo? Porque ela provavelmente está sendo fiel a alguém
ou a alguma coisa, ou a alguma história. Se a gente for buscar lá na história, né, dos antecessores dessa mulher ou desse homem, provavelmente a gente vai encontrar histórias iguais. Então ela está fazendo o quê? Por amor e por lealdade, muitas vezes a gente repete uma história para dar pertencimento a alguém que não pertenceu. Então, quando eu falo, eu tenho o dedo podre, por exemplo, vamos supor que sou eu que estou falando isso. Com certeza eu estou julgando a outra parte e não estou dando lugar para ela no meu coração. Eu estou excluindo. Então, se eu for procurar na minha história de antes, nos meus antecessores, quem teve essa mesma história? Quem mais foi excluído? Porque eu estou procurando alguém igual para preencher esse espaço. Entendeu? Aí tem uma repetição de história. Sim, uma repetição de padrão. Aproveitando essa colocação, acredito que a maioria das pessoas, né, que estão aqui nos assistindo tem pelo menos um conhecimento básico aí da PNL, por ter participado do treinamento com você. Sei que já estou vendo que tem muitos practitioners aqui. E na PNL nós falamos muito dos padrões comportamentais, né, de modelo, da modelagem, daquilo que a gente aprende, né, observando, vendo, sentindo. Qual a diferença disso com a constelação? Porque aqui nós estamos falando de gerações, estamos falando do que vem lá de trás, de antecessores, né? Fazendo uma comparação aí, por que esses padrões vêm de lá de trás e com a programação neurolinguística a gente enxerga desses padrões de comportamento mesmo, da modelagem ou algo do tipo? Só para ficar um pouco mais claro, talvez, para essas pessoas que têm um foco mais na PNL, né? Sim. O que acontece à medida que a gente, pensando na pirâmide dos níveis neurológicos, se eu tivesse com a minha aqui, eu ia usar agora. Que eu ganhei, inclusive, do Rael, quero agradecer. Mas a gente tem a pirâmide dos níveis neurológicos. Então, o comportamento, ele está abaixo de afiliação. Comportamento é o terceiro nível da nossa pirâmide dos níveis neurológicos. A afiliação é o sexto. Quando a gente está falando de constelação, a gente está falando que a gente está trabalhando com o que está lá no sexto nível, tá? E os nossos padrões, a nossa modelagem, muitas vezes, o que acontece? Quando a gente entende e a gente modela alguém conscientemente, a gente está procurando desenvolver um comportamento, algo que a gente acredita que é legal, que é bacana. Porque a gente, muitas vezes, quando a gente faz de forma consciente, tá, Rogério? A gente modela padrões de comportamento que nós consideramos positivos. E o que gera emaranhamento? Normalmente padrões de comportamentos que nós consideramos negativos. E que a gente tem esse padrão de forma inconsciente. A gente faz porque está ligado lá na filiação. Porque eu quero ser fiel, ser leal. Às vezes eu nego o amor que eu tenho por aquela pessoa. Qual é a forma que eu tenho de mostrar que eu amo, de ser leal, de demonstrar esse amor? Repetindo os padrões de comportamento. Ou encontrando alguém para ficar do meu lado que seja igualzinho. Ô Ju, só para entender, que eu achei muito interessante isso. Então, os padrões de comportamento que eu não gosto, eu também repito por amor? Tudo aquilo, perfeito, tudo aquilo que eu nego, por exemplo, meu pai é uma pessoa que vê muito o lado negativo das coisas, tá? Um exemplo. E aí, eu não gosto disso no meu pai. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, olha, não dá, o meu pai é uma pessoa que só vê o lado negativo das coisas. Eu quero ser diferente dele, mas o que eu faço para poder dar lugar para ele? Sem perceber, eu começo a olhar só o lado negativo das coisas. Ou no momento de estresse, é assim que eu me comporto. Para ser leal, para demonstrar o meu amor. Para dar o pertencimento para ele. Aquilo que talvez a gente cresceu ouvindo da nossa mãe e do nosso pai, ou o que a nossa mãe falava do nosso pai, o que o nosso pai falava da nossa mãe,
E quando a gente se pega no nosso relacionamento atual, né, essa âncora é disparada, a gente tem também esses mesmos comportamentos negativos? Quando você fala o que a nossa mãe falava, o que o nosso pai falava, você está dizendo quando eles reclamavam um do outro? Isso, é. Então, nós vamos entrar numa seara bem delicada, porque assim, quando o pai reclama, Rô aqui, Rô. Quando o pai reclama para a mãe, para o filho da mãe, ele está, sem perceber, negando uma parte do filho, porque o filho é 50% mãe e 50% pai. Então, quando ele fala da mãe, o pai fala da mãe para o filho, na verdade ele está falando do filho. Então, essas mamães e esses papais que quando separam por algum motivo, claro, vão buscar sua felicidade num outro relacionamento e começa a falar do ex, né? Como se fosse o pai ou a mãe daquele filho, né? Que é o pai ou a mãe daquele filho. Mas como tem essa confusão de papéis, ele está negando, então, metade do filho, é isso? Sim. Sim, com certeza. É assim, ó, eu me separei, eu tenho um filho. E aí eu não quero nem tocar no nome do falecido pro meu filho, né? Gente, eu tô falando porque é assim, eu atendo muito. É assim que a gente fala, o falecido, a falecida, o dito cujo, a peste, não é? Assim que as pessoas se referem muitas vezes ao ex ou à ex. Todas as vezes que eu falo isso para o meu filho, então vamos supor que eu estivesse falando isso para o meu filho do pai dele, eu estou negando a existência dele, que ele pode ser bom 100%. Olha porque só. Ele é 50% pai e ele é 50% mãe. Uma das coisas que podem comprometer o relacionamento do casal, inclusive do novo casal, é você negar o pertencimento de quem veio antes. Da ex-esposa ou do ex-marido. Do casamento anterior. De um relacionamento anterior que tenha sido importante e relevante. Então, se isso atrapalha o meu relacionamento atual, imagina o desenvolvimento do filho. Isso é muito sério, Ju. Ô Ju, tem uma pergunta aqui, ó, da Dai. Ela pergunta, quando isso acontece dos dois lados, ele é negado 100%? Imagina a cabeça dessa criança como fica. Nossa Senhora. Ele não tem, é como se ele não tivesse nada bom. É como se o pai não amasse uma parte dele e como se a mãe não amasse uma parte dele. E aí essa criança, provavelmente esse adolescente ou essa pessoa, quando se tornar um adulto, vai buscar fora o que ele... E ele nunca vai se achar bom o suficiente para ninguém. Porque ele não se acha bom para o primeiro amor da vida dele, para os primeiros amores, que são o papai e a mamãe. Gente, eu fico arrepiada, tô toda arrepiada aqui de falar nesse assunto. Isso é muito interessante, né, Ju? Porque a gente faz isso de forma inconsciente. A mamãe e o papai não têm consciência do que está fazendo, porque a gente é ser humano também, né? E como que a gente pode aprender um pouco mais sobre isso para poder cuidar da saúde dos relacionamentos, né? Claro, relacionamento homem e mulher, mas também da relação com os filhos. E isso poderia até levar, né, Ju, a um estado de tristeza profundo, aquela pessoa que não consegue ter também bons relacionamentos porque o pai e a mãe não teve, ou aquela pessoa que não se encontra no mundo, na vida, talvez a falta de vontade, inclusive, de prosseguir, de continuar, de viver, e às vezes a pessoa não sabe o motivo disso. E talvez isso foi instalado, né, durante um processo com o pai e com a mãe lá atrás. Né? É sério, eu tô arrepiada, ó. Mas é porque isso é muito sério, gente. E cada vez mais no consultório, eu percebo isso acontecendo. Cada vez... Porque o que é... Qual é uma das possíveis causas da depressão? A ausência do pai ou da mãe. Mas não é a ausência física. É a ausência no coração. É a ausência no pertencimento. Então, quando eu tenho essa ausência dentro de mim, falta algo meu. E muitas vezes,
Gente, e aí a gente, olha, são inúmeros emaranhamentos, inúmeras situações que podem levar a isso. Mas quando a gente tem uma situação dessa, quando a gente tem depressão, normalmente, o que que eu olho? Quem que está sendo negado, o papai ou a mamãe? E às vezes o pai e a mãe que levam, e eu tenho atendido muitos adolescentes, às vezes são o pai e a mãe juntos que levam o filho até o meu consultório. E aí a hora que eu vou entender, eu percebo que essa relação lá atrás teve um comprometimento, ou que o avô e a avó foram negados pelo pai ou pela mãe, e aí ele está dando pertencimento e está faltando alguma coisa, alguma dessas pessoas nessa relação. Então, quando você fala, vamos falar primeiro da situação atual, né? Como que eu faço isso? Eu tenho um filho hoje, eu vi a sua live com a Tia Flá, da live de vocês, né? E eu vi, assim, que é muito importante, uma das coisas que é muito importante que a gente trabalhe é a criança entender qual é o lugar dela. Então, quando eu nego o papai ou quando eu nego a mamãe dessa criança, provavelmente ela está assumindo um papel que não é dela. Ela está indo para um lugar que não é dela. E faltando a força da vida que vem do pai e da mãe. Uhum. Então, como que eu faço para que isso não aconteça com o meu filho? Primeira coisa, eu como mãe tenho que dar um lugar para esse pai dele. Porque não importa o que tenha acontecido, não importa o sofrimento que tenha gerado, esta pessoa um dia foi um amor, foi alguém importante. Por quê? Porque eu tenho um filho com ela, eu gerei uma vida com essa pessoa. Então ela me deu um dos meus maiores sucessos na vida. O maior sucesso, que é você gerar uma vida. Então a primeira coisa, eu respiro, vocês viram que eu até respirei aqui. Eu respirei junto aqui. Porque é isso que a gente faz. A primeira coisa, eu respiro e eu dou lugar para essa pessoa no meu coração. Eu dou lugar para essa pessoa na minha história. Porque o que ela fez, a gente tende a dizer, ele abandonou a nossa família, ele fez os meus filhos sofrerem e por isso eu não perdoo. Mas se ele ou se ela não existisse, não existiria o filho. Então, se essa pessoa não fez mais nada de bom na vida, ela fez uma vida. E ela vai sempre pertencer a você. É esquecer um pouquinho esse lado de vingança, a postura, né? Porque a gente normalmente... O que acontece, gente? Vamos falar um pouquinho de PNL e de vida. A gente está sempre contando uma historinha pra gente. E a nossa mente, ela mente. Por quê? Porque tem a minha realidade, porque eu conto a minha história de acordo com o meu mapa de mundo. De acordo com o que eu vejo do mundo. E aí, eu sempre vou contar essa história de 3 formas. Eu tenho 3 formas de contar as histórias para a vida, né? Para as pessoas. Ou me colocando no papel de vítima, ou me colocando no papel de herói, ou me colocando no papel de responsável também por aquilo que acontece comigo. Quando que eu consigo crescer? Quando que eu consigo me trabalhar? Quando que nós conseguimos trabalhar com as pessoas? Quando essa pessoa vai contar essa história com o olhar e com o papel, se percebendo como responsável. Qual é a parcela dela nisso? Porque enquanto ela está como vítima ou enquanto ela está como herói, ela não tem uma percepção clara e ela não dá lugar para todas as pessoas que pertencem a esse sistema, a esse campo. Então, a gente precisa ampliar o mapa dessa pessoa, ampliar a percepção dessa pessoa, para que ela entenda qual é a parcela dela nisso, qual é a responsabilidade dela nisso, para que ela dê lugar para essa história. Porque tudo aquilo que eu nego, então, parece que eu nem lembro do pai do meu filho, eu nem lembro da mãe da minha filha. Por quê? Porque
parece que eu fiz inseminação artificial. Você está negando a história da sua vida. Você está negando a história daquela pessoinha que só existe porque esses dois se encontraram um dia. Então, como que a gente começa a trabalhar? A Sabrina colocou aqui, esquecer nesse caso está no tipo 8. Porque tem pessoas que não esquecem. Mas como que eu faço? Eu dou lugar para essa história. Eu reconheço e eu valorizo a história que eu tenho na vida, a história que eu tenho de tudo. Então é um papel bem desafiador. A gente precisa de muita humildade e muita abertura para fazer isso. Ô Ju, tiveram duas perguntas que passaram aqui. Meio que você até já falou um pouco sobre isso, mas acho que é importante esse complemento para as duas pessoas. Acho que é Paula e a Dai. Tá. A Paula perguntou, então, se eu não aceito 50% do meu pai, eu posso ter dificuldade no meu relacionamento com o meu marido? E eu nego 50% de mim, né? Não colocou no finalzinho. E a Sim. outra pergunta, que é da Dai, que fez essa primeira pergunta que a gente falou, como ressignificar tudo isso? Ó, respira. E já é tudo, viu, Ju? Já é tudo. Tudo. A Dai é Primeiro. de 8 também. É de 8 para 8. Mas é que tem um monte de gente que aqui não é 8, então eu não posso responder no papo. O que acontece? Como ressignificar tudo isso? Primeira coisa é trocar o óculos. Tira esse óculos que você tá e vamos botar a lente do amor. Coração. Amor. Como eu olho para tudo isso com amor? Mas essa pessoa me feriu tanto, mas essa pessoa me machucou tanto. Por qual motivo você escolheu esta pessoa? Porque foi você que escolheu. A quem você está sendo fiel? Então a gente tem vários níveis de tomada de consciência. A consciência individual, a consciência coletiva, a consciência universal. Então, às vezes, quando eu não percebo isso, quando eu ainda estou muito cega, muito fechada, só no papel de vítima, estou contando só aquela historinha para mim de que eu sou vítima, eu não estou dando lugar para toda a minha história de vida. Ou para a história de vida daquela pessoa. Então, a primeira coisa é tomar consciência. Quem? Para quem que eu estou querendo dar pertencimento? Por qual motivo que eu fui buscar exatamente essa pessoa? O que eu posso aprender com tudo isso? Se essa pessoa não fez mais nada de bom na vida, eu repito isso, se ela não fez mais nada de bom, ela é pai ou ela é mãe do meu filho ou da minha filha. E só por isso ela merece respeito. O que eu mais, o que eu costumo dizer nos cursos é assim, o que eu mais quero é que o pai do meu filho, e para os homens, que a mãe da minha filha, tenha sucesso. Porque eu estou dando chance do meu filho ou da minha filha terem sucesso. Tudo de mal que eu desejo pro meu cônjuge ou pro meu ex, cônjuge, eu estou desejando também para as gerações que vêm depois dele. E se eu for buscar na minha história, provavelmente eu tenho alguma coisa que é minha, que eu preciso trabalhar. Quem eu estou negando? Então, voltar para... Lembra das historinhas que a gente conta? É para o papel de responsável. Qual é a minha responsabilidade nisso? É tomar consciência. Oh, meu irmão! Leandro! Gente, se eu disser para vocês que ele está aqui na minha frente, vocês acreditam? Mandando coraçãozinho. Então, é isso que é importante. Então, por qual motivo que a gente tem problemas nos relacionamentos? Pode ser porque eu estou como filhinho do papai, pode ser porque eu estou como filhinho da mamãe, porque eu não fechei uma relação anterior, porque eu tenho
não dou lugar para os filhos que vieram das relações anteriores, porque eu tenho muitos ciúmes, porque eu vivo no passado, porque eu esqueço de viver o presente. O que é real? O que está acontecendo agora? O que eu posso, como eu vou... Porque a Rosana falou isso numa das lives que ela fez. Toda vez que eu revivo o passado, ele está se tornando presente. Então, fala, Rô. E Ju, algumas pessoas aqui estão perguntando justamente essa questão do outro. Poxa, minha ex-mulher, o meu ex-marido, como que eu vou resolver a parte de lá? Como que eu vou fazer ele aceitar tudo isso? Como que... Então, assim, é óbvio, né? Vamos trazer por espelho, né? Mais fácil nos revoltarmos contra os outros do que olharmos para dentro, né? E às vezes a gente não percebe a nossa responsabilidade perante o que está acontecendo. Porque se nós fizermos a nossa parte, talvez, né? Inclusive, eu acredito que para a constelação isso aconteça, o campo pode mudar, é isso? A energia? O que pode acontecer assim, nesse processo? Vamos pegar de PNL? Vamos falar do que a gente fala dentro do Instituto Você? Tudo que eu mando para o universo manda de volta para mim. Nossa, mas eu mando amor pro meu ex, né? Cônjuge, tá? Vamos falar ex-cônjuge, que aí pode ser tanto o homem quanto a mulher. Mas eu mando amor e eu só recebo pedras. Opa! Que historinha que eu tô contando para mim? Eu tô em qual papel quando eu falo isso? Eu tô contando a historinha do papel de vítima. Então, assim, a gente não coloca ninguém no lugar da pessoa. O que a gente faz é se colocar no seu próprio lugar. E a partir do momento que eu faço isso, eu mudo o meu olhar para o outro. Eu mudo a minha forma de agir. Porque se eu dou valor, se eu realmente percebo que o outro tem valor, se eu realmente atribuo esse valor para aquela pessoa, a minha linguagem muda. A ressonância, a onda que eu emito para essa ressonância, para esse campo, muda. Com o Seu tempo... mundo muda quando você muda, né? A gente é a frase do Instituto Você. Perfeito. A gente dá dignidade para o outro. Entendeu? Quando eu dou dignidade para o outro, ele decide como ele vai agir. E isso não me afeta. Por quê? Porque eu estou fazendo do meu lugar. A minha parte eu estou fazendo. E é isso que é importante. Quando a gente quer mudar alguém, quando a gente quer começar... E por que a gente tem tantos problemas hoje? Porque a gente está ficando em casa. Então agora você está ficando em casa, você vai fazer as coisas do meu jeito. Porque é assim que eu arrumo a casa. Porque quando você está no trabalho, você nem olha para as coisas aqui. E agora você quer opinar. Agora você vem querer se meter no que eu faço sempre. Vai fazer diferente. Você está tirando a dignidade, a oportunidade daquela pessoa ser quem ela é. Então, uma das primeiras coisas é reconhecer o sentimento do outro. Tudo bem, eu entendo que você queira que seja assim. É muito desafiador fazer diferente. Eu tô. Voltou. Deu uma travadinha. Eu tô. Mas para mim ainda é muito desafiador fazer diferente. Porque eu não estou acostumada com a tua presença todos os dias em casa. Então eu valido o que aquela pessoa sente. Sim. Eu entendo que você tenha raiva de mim, eu entendo que você se sinta culpado, eu entendo o que você sente, eu percebo a sua dor. E aí eu tô validando o que a outra pessoa sente, entende? E aí ela se sente capaz ou tem mais vontade de mudar, de ser diferente. Por quê? Porque ela tá se sentindo... tem dignidade, ela é valorizada, ela é reconhecida pelo que ela é. Ô Ju, eu comecei aqui, né, a live falando um pouco da família de origem, né, que são os nossos pais, tudo que a gente carrega de trás, porque seria muito fácil, né, chegar aqui na live e falar, o fulano, muda isso, Rogério. O Rogério virar para mim e falar, Camila, você tá errado, você tem que mudar tal coisa, você tem que fazer igual eu tô mandando ou o que eu acho certo. E a gente percebe que isso não funciona, né? Então, trazendo aqui para nossa realidade dentro do Instituto, né? A pessoa chega no treinamento Você.
aí ela se vê, né? Então ela tem ali um alinhamento das emoções dela, percebe talvez o que estava influenciando, ela se descobre. Aí ela vai para um Diamond, né? E descobre o que é perfil, o que é coração, o que é cérebro, o que é geral, o que é detalhe. Né? Eu, o Rogério, a gente estava falando, caramba, eu faço isso porque eu sou geral, eu faço isso porque eu sou detalhe. E algo que era, né, possivelmente, se a gente não tivesse essa ferramenta nesse momento de quarentena, ia ser um problema. A gente começou a rir. Né? Claro que cada um aqui tem o seu mapa, a sua forma de ver as coisas, né, certo ou errado, mas a gente dá risada, porque a gente percebe que é importante para o outro. Aí a pessoa chega no enneagrama, né, percebe que é integração, desintegração, isso ela vai construindo o modelo de mundo dela com as ferramentas. Ela vai para um practitioner, né, descobre, percebe ali as ferramentas estruturais da PNL, aí ela chega num PNL constelação, gente. É uma bufetada atrás de bufetada. É uma coisa que assim, é espiritual para mim, tá? No meu modelo de mundo, chega a ser espiritual porque me arrepia inteira ouvir você falar dessas posições, né? Então a pessoa com essa bagagem de ferramenta e tudo que ela viveu dentro dos treinamentos no Instituto, é claro que tem momentos que eu tô de mau humor, o Rogério também tá, eu deixo ele no cantinho dele, ele me deixa no meu cantinho, né? Só que a gente passa a não cobrar da outra pessoa e sim entender que ela tem momentos que é importante para ela, conforme o perfil dela, a validação dela. Né? Então, a gente é mais resiliente. Claro que a gente também, né, pega fogo às vezes, mas isso acaba se tornando tão pequenininho, né, com as ferramentas que a gente tem para lidar com essas interferências de perfil, que dificultam muito. Porque, assim, os casais, o que eu percebo hoje em dia? Os casais se amam, né? Existe muito amor dentro das relações. Mas por conta de um não conhecer o outro e não ter a ferramenta, isso acaba atrapalhando e os relacionamentos terminam muitas vezes por conta disso. E não se conhecer também, né? Achar, às vezes, né, que se conhece, né? Porque às vezes a gente acredita que se conhece totalmente ou plenamente e não percebe que sempre tem muito, né? Somos seres em construção, em desenvolvimento, podemos sempre conhecer mais, né, sobre nós, né? Muito interessante isso tudo que vocês estão falando, e eu vou colocar um pouquinho de lenha. O que acontece? As pessoas, elas fazem os cursos, elas aprendem, só que tudo aquilo que a gente não pratica, a gente esquece. E muitas vezes o que eu observo muito é que as pessoas, ao invés de praticar e usar isso para crescer, acabam usando isso como muleta. Eu faço assim porque eu sou geral. Eu sou assim porque eu sou coração, porque eu sou cérebro, porque eu sou 8, porque eu sou 3, porque eu sou 2. E não para pensar, poxa, e qual a minha oportunidade de desenvolvimento com isso? O que eu posso aprender com essa pessoa que é diferente de mim? Ao invés de justificar, o que eu vou aprender com o outro? Quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade. Às vezes, a gente aprende uma coisa. Então, eu tô aqui, porque entre homem e mulher, entre casal, e não precisa ser, pode ser homem com homem, mulher com mulher, entre o casal, não tem hierarquia. Os dois estão no mesmo nível, certo? E quando eu conheci uma pessoa, eu olhei para essa pessoa e eu vi como que a gente se apaixona. Aquele olhar de paixão das fotos que a gente vê, aquele amor. Na verdade, eu olhei para o outro e vi algo que está faltando em mim. E ele olhou para mim e viu algo que falta nele. Então, a gente se ama e a gente se completa. E aí... E aí, tá lá, completo. Essa pessoa aqui, ela foi e fez um curso de autodesenvolvimento, começou a se melhorar, começou a se conhecer, começou a se perceber. Então, muitas vezes ela não precisa mais disso que o outro oferecia. Por quê? Porque ela já encontrou dentro dela. E às vezes essa pessoa aqui não fez nada.
não evoluiu. Então é como se eu tivesse assim. Essa pessoa ainda continua procurando aquilo que eu consegui oferecer naquele momento. Mas eu não ofereço mais porque eu mudei. Eu, em contrapartida, não preciso mais do que essa pessoa me oferece. Então, às vezes eu me sinto inconscientemente superior, melhor. Aí eu convido as pessoas, quando eu faço terapia de casal, a buscar o que essa pessoa, o que fez com que você se apaixonasse por essa pessoa? O que você procurava nela? O que ela tem de bom? Porque todo mundo tem algo bom. Se o André fosse procurar em mim uma excelente dona de casa, provavelmente ele não ia encontrar. Dependendo do que é o mapa dele de uma excelente dona de casa. Se é aquela pessoa que faz todos os serviços, que é uma excelente cozinheira, uma excelente, né, lava de uma maneira exemplar, é extremamente organizada, então eu não sou. Mas como eu me considero uma excelente dona de casa? Eu organizo pessoas para que tudo esteja organizado. Eu organizo para que ele chegue e a casa esteja cheirosa. Mas não sou eu que ponho a mão na massa. Agora, por que a gente tem tantos problemas também? Porque eu quero que o outro me dê o amor do jeito que eu acredito que é o amor. E não do jeito que ele sabe. Esse amor é o amor que eu não tive da minha mãe e do meu pai, por exemplo, Ju? Pode ser. Pode ser. Ou pode ser que eu queira o amor exatamente igual eu tive do papai e da mamãe. Verdade. Não é só o que eu não tive. Às vezes eu quero exatamente, eu quero outro. Verdade? Verdade, Ju. Caiu uma ficha. Deixa eu ligar pro Ju e pra Lila. Às vezes eu quero continuar sendo a filhinha do papai e a filhinha da mamãe. Pois é. Ai, fica até vermelha. Pois é, mas quem tá do meu lado não é meu pai e nem minha mãe. Ai, meu Deus. Então, eu vou olhar qual é o amor que essa pessoa, o tipo de amor que essa pessoa sabe me dar. Porque o amor do papai e da mamãe não tem igual, é a fonte da vida. Entendeu? Mais uma bufetada. Pá, pá. Ô, gente, eu juro que eu tô fazendo de carinho. Gente, a gente tá sempre aprendendo. Olha só, um monte de ficha caindo pra mim aqui. Mas veja que fantástico todas essas informações para essas pessoas. Para a gente está sendo fantástico. Né? Então, nós acreditamos também que para essas pessoas que estão assistindo, que têm seus relacionamentos, seja eles quais forem, né? E talvez não estavam entendendo o porquê, né, de tantos conflitos ou de dificuldades em se relacionar, talvez vários relacionamentos, sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro, né? E o fator responsabilidade, né? A gente ter a responsabilidade por quem nós somos, por aquilo que vivemos, por aquilo que nossos pais viveram e por aquilo que outras pessoas lá atrás viveram também. Sim. Né? E eu quero aproveitar esse gancho, até a Camila falou um pouquinho da espiritualidade, né? Algumas pessoas confundem um pouco a questão da constelação com crenças espirituais, não espiritualidade em si, né? Mas crenças espirituais ou algo do além, né? E você usou um termo aqui, não foi de energia, foi de... Campo. Não foi nem o campo, foi um outro termo que você usou, mas assim, algumas pessoas às vezes não têm essa consciência da técnica constelação familiar, né? Do que a ciência ou o que existe tecnicamente por trás disso. Claro, né? Nem daria para você explicar tudo isso aqui numa live. Mas tem como você colocar o que é a constelação familiar tecnicamente, só para essas pessoas entenderem, porque assim, conhecemos a PNL, que é uma técnica, uma ferramenta, e a constelação familiar? É algo além? Né? O que é a constelação familiar? É uma meta-ferramenta, será? A constelação, ela é baseada, na verdade ela foi uma descoberta, né? Eu não sei se as pessoas estão... Para vocês está tudo bem com o meu áudio, porque o meu aqui travou, eu não vejo mais nenhum comentário de ninguém
Então eu tô falando sem saber se as pessoas estão me ouvindo. Tá tudo nosso certo? tá Tá normal. Tá funcionando? normal aqui. Então tá. Então eu vou continuar falando, só que eu não vejo nenhuma mensagem. Se alguém mandar alguma coisa e eu precisar responder, vocês me falem, por favor. Até porque eu não estava conseguindo ver mesmo. Nós também não. Estou muito concentrada aqui nessa conversa. Bom, as constelações familiares, elas foram descobertas por Bert Hellinger. E quando a gente fala foi uma descoberta, por quê? Porque não é, ele dormiu, sonhou e acordou. Não, ele estudou muito, ele estudou terapia primal, ele estudou dinâmicas grupais, ele estudou a terapia familiar com a Virginia Satir, ele estudou Bateson, ele estudou Peirce, ele estudou várias coisas. E depois que ele estudou tudo isso, ele pôde observar, porque a ciência, a constelação, ela é fenomenológica. Então, por que a gente não fala que é uma ciência? Porque para ser uma ciência, ela teria que ser comprovada com dados e relatórios científicos. E ela tem um embasamento científico, porque a gente consegue fazer as comprovações empíricas por aquilo que é observado nos trabalhos. Então, as constelações, elas não têm nada... vou voltar um pouquinho, eu não posso dizer que elas não têm nada de misticismo, de magia. Por quê? Porque como todas as escolas, assim como na psicologia, a gente tem a psicanálise, a gente tem a psicologia positiva, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a psicologia, a gestalt terapia. Então, a gente tem várias escolas. Hoje em dia, na constelação, existem pessoas que falam constelação espiritual, constelação, eu já nem sei todos os nomes que existem, mas tem uma linha que vai muito para o espiritual. Não é o que nós trabalhamos dentro do Instituto. Nós trabalhamos com todo o embasamento científico que foi feito, que foi trabalhado, que foi estudado pelo Hellinger e também dentro do que a gente estudou para trabalhar. Pertence às 3 leis que o Hellinger descobriu, que são hierarquia, né? Quem vem primeiro, no sentido, hierarquia no sentido de precedência, pertencimento, todo aquele que pertence a um sistema, ele tem o direito de continuar percebendo, e equilíbrio entre o dar e o tomar, aquilo que me pertence, na mesma medida que eu dou, eu tomo o que é meu. Que eu dou o que é do outro, eu tomo o que é meu, entenderam? Consegui explicar, Rogério? Sim, com certeza. Sim. Porque a gente ouve, às vezes, de algumas pessoas que não têm entendimento com relação à constelação e acham que é algo espiritual, né? Então, a gente procura, né? Claro, não da maneira que você fez aqui, com muito mais técnica, mas a gente procura mostrar, né, que é uma ferramenta também. Existe uma lógica por trás daquilo. Né? As constelações, como eu digo sempre para vocês já me ouviram falar isso, e muitas pessoas que estão aqui também, ela é visceral. Ela não é espiritual, ela é visceral. Porque quando a criança está sendo formada, a primeira coisa que se forma não é o cérebro. Existe, né? Então a gente tem, vamos dizer assim, 3 cérebros. Os nossos intestinos, o nosso coração e a nossa cabeça, que é o nosso cérebro. Então, a constelação, ela trabalha fazendo você sentir e ouvir tudo aquilo que vem de muito antes de você ter consciência daquilo. Por isso que a gente trabalha, às vezes, e não tem nada a ver com terapia de vidas passadas, né? Apesar de algumas linhas, de algumas áreas de constelação irem para isso, não é o nosso caso, mas o que eu estou dizendo é assim, a memória que eu trago de quem veio antes de mim. E aí eu vou entender os lugares. Fala. E tem pessoas que não tomaram, né, da mãe e do pai na infância, ou tomaram demais e não aprenderam a dar. O quanto isso influencia nos relacionamentos, né? Que tem aquela coisa também da filhinha do papai, ou daquela mulher que não tomou, né, do pai, e às vezes quer tomar do marido aquilo que o pai poderia ter dado e não deu por algum motivo. Isso também influencia nos relacionamentos? Muito. Por quê? Porque pode ser que ela vá procurar neste marido, neste parceiro,
o que ela não teve do pai. Então, na verdade, ela não está procurando um homem. Ela não está procurando um companheiro, ela está procurando um pai. E o amor de pai é diferente... Ao invés de lugar de mulher. Isso. E o amor do pai é diferente do amor do homem. O amor da mãe é diferente do amor da mulher. E muitas vezes eu estou me portando como filha do meu marido. E se eu sou filha dele, ele não tem mulher, gente. Aí é onde muitas vezes vai procurar fora. E eu me coloco no papel de vítima e falo que ele não presta. Mas eu esqueço que eu não estava como mulher, eu estava como filha dele. Isso pode gerar até casos de frigidez nas mulheres, né? Porque se ela está no papel de filha, como é que ela vai se entregar para o marido? Sim. Isso é muito profundo. Por quê? Porque a sexualidade fica comprometida. Sim. Eu quero só aquele amor, né? Eu até acredito que eu quero o amor de homem, mas na verdade não é isso que eu estou procurando. Eu até acredito que eu quero com aquela mulher o amor de mulher, mas não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando nela a minha mãe, eu estou procurando nele o meu pai. Então, como que eu vou ter o mesmo desejo por essa pessoa? Eu não tenho. E não significa que eu não ame. E aí, às vezes, a pessoa não tem responsabilidade nenhuma nisso. Porque ela me ama tanto que ela faz ela me dá o que eu estou buscando. Mas isso acaba cada vez comprometendo mais o relacionamento. Então, eu preciso voltar para o meu lugar, tomar consciência, entender onde eu estou, para que aí sim eu possa olhar para o meu parceiro, para a minha parceira, como o homem que eu escolhi, como a mulher que eu escolhi. Por isso que o Instituto Você, ele é formatado de uma forma muito especial no meu ponto de vista, né? E a pessoa, ela chega, de novo, eu vou falar, porque isso, para mim, assim, me arrepia e me traz um sentimento de muita gratidão. A pessoa chega no treinamento Você, ela nem sabe o que ela está fazendo lá, o que ela vai encontrar. E ela se acha, né? Ela se percebe emocionalmente. Depois tem uma sequência que ela vai, cada treinamento ou curso que ela participa, vai tirando essas camadas, né? E cada camada que ela vai tirando, ela vai descobrindo algo novo dentro dela. Né? Por isso que a PNL e a Constelação, esse curso, esse treinamento, é fantástico e veio assim para, parece que, lapidar tudo aquilo que eu já conhecia dentro do Instituto, né? Todas as ferramentas que eu adquiri. E trouxe assim, informações e traz ainda muita coisa que eu nem imaginava que existia na minha vida, Ju. Muito obrigada por toda essa informação. Nossa, é um prazer, eu amo falar disso. Eu já disse para vocês, a constelação para mim, na minha visão, a constelação salvou a minha vida. Por qual motivo? Porque eu estava há muitos anos no lugar errado. Há muitos anos, desde que eu me conheço por gente, eu queria ser mãe dos meus pais, né? Quer mandar na família inteira. Nossa, o Leandro tá me avisando que a gente tem 55 minutos já. 5 minutos. 5 minutos. Faltam 4, Então, a partir do momento, e com isso, eu estava em todas as outras relações no lugar errado. Quem me conhece, hoje eu mandei o convite para algumas amigas da minha faculdade. Elas me ouvindo falar hoje, elas devem pensar assim, não é a Ju que a gente conheceu. Porque realmente eu me vejo como uma outra pessoa. Eu precisei adoecer, apesar de ter muitas ferramentas, para entender qual era o meu lugar. E hoje, com o conhecimento que a gente já tem dentro do Instituto, o nosso treinamento, você já não é tocado e conduzido da mesma forma. A pessoa sai com muito mais consciência de qual é o papel dela, qual é o lugar dela, o que ela pode mudar, como que ela vai contar essa historinha da vida dela, para ela. Gente, quando eu falo contar a historinha, não é contar para ninguém, não. É para mim mesmo. De forma responsável e não como vítima, nem como herói. Né? Então, eu vejo realmente como um processo de... Cada vez a gente vai afiando mais o machado, né? A gente vai lapidando. Como um treinamento e um curso, ele sela outro, né? A gente faz um treinamento, faz outro, e um vai selando o outro realmente. Eu tenho isso dentro de mim, né? Um treinamento passa a fazer mais sentido depois que a gente faz outro.
Sim. Porque mais camadas vão sendo removidas aí e o nosso brilho cada vez mais emanado. Imagina uma cebola, rapidinho, imagina uma cebola. O meio da cebola, tem gente que não gosta, mas meu pai odeia, mas o meio da cebola não é a parte mais saborosa? E se a gente for olhar para o ser humano, esse meio da cebola, o que a gente tem lá dentro, o que todo mundo busca, é ser aceita, não viver só. E para eu não correr o risco de viver só, e para que ninguém descubra esse meu segredo, eu vou colocando várias camadas. Isso mesmo, perfeito. Então, quando eu vou tirando essas camadas, eu vou, ao mesmo tempo que eu me torno mais frágil, eu me torno mais humano. Então, é um processo. Tipo, o 4 ama. E talvez, olha, vamos entrar no Enneagrama, né? Vamos fazer chorar, né? Vamos entrar no Enneagrama. E talvez para um tipo 8, tirar essas camadas, essa proteção pode ser bastante difícil. Então, olha só como uma ferramenta, né? Ela vai somando com a outra, a gente vai entendendo ainda mais, né? Extraordinário, né? Mundo do autoconhecimento, né? Fantástico. Né? Tomada de consciência. Para mim é tudo. Para tirar qualquer misticismo e qualquer coisa que seja só assim, ai, né? Não, eu estou tomando consciência de quem eu sou. Quanto mais eu me conheço, mais oportunidade de me tornar alguém melhor para o mundo. E olha que melhor oportunidade do que essa que a gente está vivendo, de ser alguém. Não tem como a gente sair igual de tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu me tornando alguém melhor, eu me conhecendo, eu tomando consciência de quem eu sou, eu tenho a oportunidade de ser alguém melhor. Para mim, em primeiro lugar, e para o mundo à minha volta. Para o sistema ao qual eu pertenço. Quando a gente tem ferramentas, a gente passa a ter escolhas, né, Ju? E a escolha é nossa, a escolha é sua de que está aí assistindo a gente, né? De sair um ser humano melhor, entendendo mais a pessoa que está aí do seu lado, ou levando coisas ruins. A escolha é nossa, como tudo na vida. Ju, já vou me despedir, quero agradecer ao Bento, né, por ter nos impulsionado aí a fazer essas lives. Agradecer também todos os franqueados e treinadores do Instituto que ajudaram a gente a divulgar. Agradecer você. Muito obrigada, porque de bate-pronto você aceitou esse desafio da live. Fiquei muito feliz, porque a gente tem muita vontade de trazer a PNL Constelação aqui para a Baixada, para Sorocaba, para Campinas. E gratidão. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço de verdade. É um prazer falar sobre isso, é um prazer falar com vocês.